Olá, eu sou a Noelle Gomes, sou terapeuta holística, coaching, facilitadora de autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos ao podcast Lumier. Bom dia, bom dia. Hoje eu vou falar com vocês sobre 2 toxinas emocionais que eu tenho trabalhado muito no meu processo de coaching e eu vi a importância de partilhar essa ferramenta aqui para quem desejar, né? Então, para a gente começar, eu peço vocês que respirem profundamente, né? Tragam essa energia de alinhamento, de respiração, que é tão importante, né? Quando a gente vai iniciar o dia, quando a gente vai iniciar algo novo, aprender alguma coisa. Gente, quando eu aprendi sobre as toxinas emocionais, eu fiquei extremamente curiosa e tentada a aprender mais, a entender mais coisas e descobri várias toxinas, mas eu quero falar hoje de 2, tá? Quando eu falo de toxinas emocionais, eu tô falando de emoções, de sentimentos que nos deixam com uma baixa vibração. Eu não gosto muito de usar a palavra negativo, mas nos deixa com uma carga energética mais baixa. Então hoje eu quero falar sobre culpa e medo. 2 toxinas que estão aqui dentro e que a gente sente pela gente, não é pelo outro, tá? Freud tem uma colocação que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, que a gente tem que aprender 3 coisas enquanto seres humanos. Que o mundo é hostil, que o nosso corpo ele é frágil e que as relações são sempre desafiadoras, né? Então, eu trabalho com 4 toxinas. Uma é hostilidade, a outra é ressentimento, depois culpa e medo. Mas hoje eu vou começar de baixo para cima. Por quê? Porque a culpa e medo são as toxinas emocionais que a gente sente em relação a gente mesmo. E aí eu quero falar sobre essas 2 toxinas e sobre auto-perdão, tá? Então vamos lá, se tiver com papel e caneta aí, é super interessante anotar, se não depois você anota. Então eu quero que você vá pensando junto comigo, tudo bem? Vamos redefinir o que é culpa e o que é medo. Culpa está sempre ligado a algo do passado, algo que a gente fez ou acha que fez, mas culpa é algo do passado que não nos deixa caminhar para frente. É algo que a gente sente que fez com alguma outra pessoa, tá? Todas as vezes que você sente culpa em relação a alguma coisa, você está conectado ao seu passado, algo que você não conseguiu superar, algo que você não consegue transpor. A gente sente muita culpa. E culpa sempre está ligada à vergonha. Vocês já perceberam isso? Pensa em alguma culpa que vocês estão sentindo em relação ao que vocês fizeram ou não fizeram para alguém, tá? Pensa na culpa. Agora perceba que a culpa que você sente, ela sempre está atrelada à vergonha. Elas andam juntas. Existe uma tabela emocional que ela calcula, né, a densidade vibracional de cada emoção. A vergonha e a culpa são as emoções mais baixas que o ser humano pode sentir. Então, quando a gente fala dessa toxina emocional que é a culpa, é algo que a gente sente relacionado ao nosso passado, que a gente fez ou deixou de fazer por alguém. E aí a gente não se perdoa por isso. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente não se perdoa por ter ficado tanto tempo em algumas relações. Eu não tô falando só de relações amorosas, afetivas, sexuais. Eu tô falando, às vezes, de uma relação familiar, com um amigo, que a gente já sentia que tinha acabado, mas continuou naquela relação, naquele emprego, né? Então a gente sente culpa. Culpa é a gente olhando para trás, pro nosso passado, tá? Assim como o medo. O medo é quando a gente tá olhando pro futuro e projetando uma dor que a gente nem sabe se vai acontecer. Pense em alguma coisa aí que você tá com medo e olha se não é isso. Se não é você projetando para o futuro uma dor que pode nem sequer acontecer. Isso tudo é relacionado a gente. A culpa é a gente olhando para trás. O medo é a gente olhando lá para o futuro, sendo que a gente só consegue viver e realizar no agora. Faz sentido isso para vocês? Porque quando eu comecei a estudar as toxinas emocionais, isso fez todo sentido para mim. A gente sempre está ou no passado ou no futuro. Quando a gente olha para trás, a gente se envolve, se conecta com a culpa e com a vergonha. E a gente não consegue movimentar no presente.
Assim como o medo. O medo é a gente olhando lá para o futuro e já projetando dores que podem nem sequer acontecer. Pensa aí, qual culpa que você está carregando? Qual medo você está carregando? E aí vem uma pergunta que eu acho muito incrível, que é uma pergunta que eu tenho anotado no meu caderno e eu olho para ela sempre, que é: o que aconteceria se eu me perdoasse dessa culpa? O que aconteceria se eu vivesse meu momento presente sem medo? Olha o quanto essa pergunta é poderosa. O que você aí faria se você se perdoasse dessa culpa? E o que você faria se você se perdoasse desse medo e vivesse o agora? Extremamente importante essa questão do auto-perdão. Só que a gente fala de perdão e não explica muito bem como funciona. Então, além dessas duas toxinas que eu trouxe hoje, eu também quero falar do perdão. Então pensa aqui comigo. Quando a gente fala de perdão, a gente não está falando de amnésia. A gente não está falando de esquecer o que aconteceu. Até porque isso é impossível. Já perceberam? Não é fácil a gente esquecer o que as pessoas fizeram. Quando a gente fala de perdão, a gente está falando de lembrar do fato sem sofrer. E isso é muito possível. É possível porque é uma coisa que eu faço comigo. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma nova possibilidade, uma nova percepção. Como que eu ensino para os meus clientes, para os meus colaboradores, quando eu vou dar palestra, que é perdão. Então, lembrando, perdão não é esquecimento. Perdão é lembrar do fato sem o sofrimento. Para a gente perdoar, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é aceitar que aconteceu o que é necessário acontecer. Por mais difícil que seja, por mais que aquilo te causou uma dor profunda, aconteceu o que precisava acontecer. Se isso para você é impossível de aceitar, aí dentro do seu coração, de alguma forma, você acha que o universo é burro e que Deus erra, tá? E se você acha isso, tá tudo bem também. Eu não tô aqui para te falar que Deus não erra, que o universo é perfeito. Eu tô aqui para te falar que eu entendi que existem duas escolhas que eu faço todas as manhãs. Ou eu vou me conectar com o universo que está sempre a meu favor, ou o universo que está sempre contra. Se eu acredito que o universo está sempre a meu favor, olha que incrível isso. Não quer dizer que minha vida não vai ter problemas. Quer dizer que quando os problemas, os desafios e as dificuldades acontecerem, eu vou me perguntar o que aquilo tem para me ensinar. Então vamos iniciar aqui o dia pensando assim. Você, quando você acorda, você tem uma escolha a ser feita. Ou você vai escolher um universo que está a seu favor, o que não quer dizer que não vai ter desafios, ou um universo que está contra você. Essa é a primeira escolha do seu dia. Então, eu escolho um universo que está sempre a meu favor. Tá? Isso é uma escolha minha, pessoal. Então, quando eu quero trabalhar comigo o auto-perdão, eu vou partir da premissa que o universo, traz para mim aquilo que eu preciso, por mais que eu não entenda e por mais que eu não goste. Tá? Então, primeira coisa para se trabalhar auto-perdão. Aconteceu aquilo que precisava acontecer. Então eu aceito isso. Só que aceitar não é engolir as coisas. Tá? Não é, ai que saco, vou ter que aceitar. Não. Aceitar é trazer pra gente essa compreensão de que se isso aconteceu é o melhor para mim, porque eu tenho algo para aprender. Então eu aceito simplesmente para que eu me questione o que eu preciso aprender com essa situação, com esse fato. Quando eu me pergunto isso, gente, juro pra vocês, a resposta ela vem. Pode não ser a resposta que você quer, pode não vir de imediato, mas se você persiste na pergunta, a resposta vem. Não existe pergunta sem resposta, tá? Então, eu aceito que aconteceu o que precisava acontecer e o segundo, eu me questiono. O que eu preciso aprender com essa situação? Tem situações que são recorrentes, não são? Que acontecem sempre. Já aconteceu com algum de vocês aqui, por exemplo, se relacionar com pessoas diferentes, mas diferente era só o CPF e o endereço? Mas a situação que você passa naquele relacionamento é o mesmo? Ou com amigos, ou com parceiros e parceiras, não importa. É porque alguma coisa você tem para aprender. Então se pergunte, o que eu preciso aprender com essa situação? Quando eu descubro que eu preciso aprender, e que às vezes, gente, esse aprendizado é simplesmente assim, não seja mais dessa forma. Não faça como essa pessoa fez. Quando eu entendo isso, eu tenho a possibilidade de agradecer. Agradecer o fato,
agradecer a pessoa que fez aquilo, porque ela me deu uma oportunidade de me tornar melhor, de aprender alguma coisa. Faz sentido aí para vocês? Porque isso é extremamente poderoso. Eu aceito, eu questiono, e quando o aprendizado vem, eu consigo agradecer. Agradecer até pelo outro ser um agente de transformação na minha vida. Por mais difícil que tenha sido o aprendizado. O perdão, ele está depois da gratidão. É impossível perdoar sem ter sido grato pelo ensinamento. Isso, para mim, foi a maior descoberta e o maior divisor de águas da minha vida. Porque a gente carrega muita culpa, muita vergonha, porque a gente vive num mundo muito padronizado, com uma estrutura de muito sofrimento. Então, quando você começa a se perdoar pelas culpas, pelas vergonhas, né, a se perdoar pelas projeções de medo que você faz em relação ao seu futuro, lembra da pergunta? O que aconteceria se eu me perdoasse por essa culpa e essa vergonha que eu sinto? Isso me gera esse lugar de perdão, de auto-perdão. Perdoar, como eu disse também, não é esquecer, mas é recordar do fato sem trazer sofrimento. Então, quando a gente alinha, quando a gente entende, sim, há emoções tóxicas. Eu sinto isso, você sente isso. E a gente não tá aqui para falar que não pode sentir. A gente vai sentir tudo. O importante é como a gente lida com tudo que a gente sente. Não é eu não quero mais sentir raiva, por favor, não tem jeito. Não quero mais sentir culpa. Opa, peraí. Você vai sentir, mas quando você sentir, você pode falar, não, peraí, eu tô me sentindo culpado por quê? E se eu me perdoar, o que pode acontecer? O que eu aprendi com esse fato, com essa situação? Então eu agradeço tudo isso que eu aprendi. E o perdão, ele vem. O perdão existe depois da gratidão. Então é um manual, gente. O que eu tô passando aqui, o que eu tô partilhando com vocês, é o meu manual. Um manual de como viver melhor. Viver melhor pro mundo, não pra gente. Viver melhor aqui dentro. Porque é isso que é importante. Se você vive melhor aqui dentro, você com certeza vai viver melhor aqui fora. Então é isso que eu quero partilhar com vocês hoje. Existem toxinas emocionais. Hoje nós falamos de duas, que é a culpa e o medo, que são aquilo que a gente sente em relação a gente mesmo. A culpa quando a gente fica olhando para trás. E o medo, quando a gente fica projetando as coisas lá na frente, né? E que existe sim uma forma de se auto-perdoar pelas coisas. Mas você vai precisar aceitar que o universo, ele trouxe para você o que você precisava. Se perguntar o que você aprendeu e no final agradecer. Faz sentido aí para vocês? Eu gosto muito de falar que a gente está aqui nesse planeta, não é para trabalhar a parte divina. A sua parte divina, ela é perfeita, ela não precisa ser trabalhada. A gente está aqui, né, para trabalhar a nossa parte humana, né? E nada é mais humano do que perdão, né? Então, olha aí para suas culpas, para os seus medos, para suas vergonhas e se pergunte: o que aconteceria se eu me perdoasse, né? E se precisar de perdão, já sabe como é, né? É se conectar com essa energia de o que eu estou aprendendo com esse fato, né? Então eu aceito, eu me questiono o aprendizado, trago o aprendizado para a consciência, agradeço por essa oportunidade de aprender algo e perdoo, porque o perdão só vem depois da gratidão, tá bom? Um super beijo para vocês, um ótimo dia, é isso, tchau!